Sim, concurseiro! É sempre um prazer encontrar você aqui no Ciência Exata. Hoje farei a correção de algumas questões de nível superior da OCP. Lembrando que já está disponível no nosso site cienciaexata.com o nosso curso de questões de português da OCP, com mais de 260 questões corrigidas e comentadas em vídeo. Questões muito recentes, dos anos de 2019 e a maioria delas do ano de 2020. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, aqui a primeira questão. Em 2013, a Polícia Civil do Espírito Santo, por meio de policiais da Acadepol Capixaba, conheceu o programa e trouxe para o Estado. A expressão em destaque no trecho apresentado pode ser substituída de forma adequada, considerando a escolha pronominal e sua colocação. Então, esta questão está contemplando colocação pronominal. Se tem colocação pronominal, você já acha que é próclise, ênclise, mesóclise, não é isso? Próclise com suas inúmeras regras. Nem sempre, às vezes, você consegue resolver a questão sem precisar desses assuntos. Então, vamos compreender aqui. Quando tiver questão deste tipo para substituir aqui por um pronome oblíquo átono, é importante você conhecer transitividade verbal. Eu tenho um verbo transitivo direto ou se o verbo é transitivo indireto. Quando for verbo transitivo indireto, você vai usar os pronomes oblíquos átonos ou a e suas variações, que são elas, lo, lá, los, las. Pode ser também o quê? No, na, nos e nas. Agora, se eu tenho um verbo transitivo indireto, você vai usar lhe ou lhes. Então, vamos corrigir aqui, você vai usar lhe ou lhes, ok? Então, aqui é mais fácil também de você compreender porque se é um verbo transitivo indireto, você só pode usar, se o complemento estiver no plural, lhes, senão você usa lhe. Então, bem simples. Ele conheceu o que? Então, se você faz a pergunta com o que ou quem, eu tenho um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar lhe? Não. Lhe eu uso para um verbo transitivo indireto. Então, você já vem aqui e já conseguiu descartar duas alternativas. O programa é quem? Ele. Eu posso falar conheceu ele? Não. Então, se é ele, está no singular, eu vou usar o, ok? Então, aqui eu já posso descartar, porque para ser os deveria ser o quê? Se estivesse no plural. E nesse caso aqui, eu vou falar conheceu-o ou conheceu-no? Então, não vai ser no porque, para que você use o no, a palavra anterior, o verbo, tem que terminar em som nasal. Por exemplo, amam no. Vamos corrigir aqui, colocar mais uma perninha aqui. Amam no. Então, para você usar no, você tem que a palavra aqui anterior, o verbo, ele precisa terminar em som nasal. Olha aqui. Neste caso aqui, olha o M. Agora, então a resposta correta é conhecer o porquê. Porque nós temos um verbo transitivo direto, o complemento aqui é ele, eu não posso falar conheceu ele, você já sabe, então tem que usar um pronome oblíquo átono. Como ele está no singular e masculino, eu vou usar o. Conheceu-o. Simples assim. Precisou de ênclise, mesóclise e próclise? Não, somente com transitividade verbal. Se é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto, você conseguiu resolver esta questão. Próxima questão, com base nas regras de acentuação, isso daqui também, provavelmente na próxima prova OCP que você fizer, deve ter. Assinale a alternativa que apresenta as palavras extraídas do texto em análise, nem trouxe o texto, que é uma questão que eu denomino de gramática pura, as quais são acentuadas pela mesma razão. Então, falou acentuada pela mesma razão, você já vai saber o quê? Se são todas paroxítonas, se são todas oxítonas ou proparoxítonas. Você se lembra aqui o que é uma palavra oxítona quando eu acento? Por isso, trouxe uma síntese aqui. Você já deve saber o quê? Que as palavras oxítonas são aquelas cuja última sílaba é acentuada. Olha aqui. Então, você já sabe, por exemplo, é a última café. Vamos escrever aqui, cajá. Então, quando a palavra é oxítona, quer dizer que a última sílaba é a sílaba tônica. Pode ser que essa sílaba tônica seja acentuada ou não. Cajá, por exemplo, é acentuado. E caqui é acentuado? Não. Por quê? Porque eu acentuo as paroxítonas, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E ou O. Agora, você pode observar que as oxítonas terminadas em I
e U, elas não são acentuadas. Por isso que eu trouxe aqui, ó, ali e tatu. Também acentuamos o quê? As oxítonas terminadas em e em ens. Olha lá, parabéns, amém, anem, anéis. Aqui já acentuamos as oxítonas terminadas em ditongo aberto. Ei, el e oi. Então, aqui já sintetizamos a acentuação das palavras oxítonas, que são aquelas que a última sílaba é a tônica. Você precisa lembrar-se de que você começa a contar se é última ou penúltima da direita para a esquerda. Então, caqui, qual que é a última? Qual que é a sílaba tônica? É a última, não é isso? Então, aqui eu tenho uma palavra oxítono. Ah, mestre, mas por que não recebeu acento? Porque eu não acentuo as oxítonas terminadas em i e u. Paroxítono é aquela cuja sílaba tônica é a penúltima. Por exemplo, vamos escrever aqui, ó, panela. Quando tiver questão desse tipo, é muito importante você separar a palavra em sílaba. Panela, qual que é a sílaba tônica? É aqui, ó. Então, ela é uma palavra, se é a penúltima, ela é uma paroxítona. Então, por que não teve acento? Porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A. Eu acentuo as paroxítonas terminadas em quê? Em I e U, seguidos ou não de S. Então, aqui ficou fácil. Você vai se lembrar de que as oxítonas terminadas em A, E, O são acentuadas. Já as paroxítonas terminadas em A, E, O não são. As oxítonas terminadas em I e U não são acentuadas. Já as oxítonas terminadas em I e U, seguidas ou não de S, serão acentuadas. Panela, oxítona terminada em panela, paroxítona terminada em A, E, O, não são acentuadas. Caráter, eu acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X. Olha aqui, nesse caso, em N são acentuadas. Você já observa aqui que NS não é. Então, aqui é bem interessante. Eu sempre uso, durante as minhas aulas, estes exemplos. Hífen. Então, eu acentuo as paroxítonas terminadas em N. Item tem acento? Não tem. E itens terá acento também? Não. Por quê? Eu só acentuo aqui, quando você se lembrar nas paroxítonas em e ens, você vai se lembrar de que eu só acentuo as paroxítonas terminadas em N. Se terminou em NS, em ens, não são acentuadas. Item não tem acento e nem itens também não tem acento. Próton, aqui já tem acento porque terminou em ON. Olha aqui, próton virou o quê? Prótons. No plural, então vai receber acento do mesmo jeito. Ônus aqui você observa que é o quê? Uma paroxítona terminada em U seguido de S, uma paroxítona aqui, ó, ímã, tem acento? Também, a mesma forma, ímã, órfãos aqui. E também acentuamos as paroxítonas terminadas em M. Fórum, história. O que as bancas cobram muito? Isso tudo aqui, ó, vamos separar em sílaba. História. Então, a sílaba aqui, ela é uma paroxítona. Por quê? A sílaba tônica é a penúltima, aqui é acentuado. Memorize isso aqui, ó. Isso aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. O que é ditongo? São as duas vogais, ou uma vogal mais uma semivogal, ou semivogal mais vogal, em uma mesma sílaba. Então, neste caso, história, série. Então, aqui também ó, é paroxítona terminada em ditongo. Já pega o seu caderninho aí ao lado e escreva. As bancas adoram isso aqui, ó. Paroxítona terminada em ditongo é acentuada. Então, mas você precisa compreender o que são essas paroxítonas terminadas em ditongo, que as bancas gostam muito de colocar. Paroxítona terminada em ditongo, igual nós temos aqui, ó, separando em sílaba, e logo ao lado colocam também uma palavra proparoxítona, que é outra coisa que veremos já. Então, aqui você pode observar que neste caso aqui, ó, Coreia, Andréia, jiboia, de acordo com o novo acordo ortográfico, elas não têm mais acento, essas paroxítonas, ok? Então, você pode observar. O que as bancas cobram muito? As paroxítonas terminadas em ditongo. Proparoxítono é quando a antepenúltima sílaba é acentuada. Vamos separar aqui, ó. Então, aqui eu tenho a última, aqui eu tenho a penúltima e aqui eu tenho a antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Aqui, ó, de novo, ó. Então, a antepenúltima é acentuada, é proparoxítona. Falou que é proparoxítona, é muito fácil, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, tem questão de acentuação? Identifique primeiramente as proparoxítonas, que pede pela mesma regra.
Se tiver uma proparoxítona e as outras não forem, você já pode descartar. Vale você compreender os monossílabos tônicos. Monossílabos tônicos, eles são aquelas palavras de que mono é um, olha aqui, uma sílaba só. Não confunda monossílabo tônico com o quê? Com palavras oxítonas. Monossílabo é só uma sílaba. Eu acentuo os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. E também nos ditongos abertos. El, Ei e Oi. Então, El, Ei e Oi. Os ditongos abertos aqui desses monossílabos são acentuados, ok? Então, vamos voltar à nossa questão. São acentuadas pela mesma razão. O que eu disse? Procure uma proparoxítona. Vamos procurar. Aqui tem uma proparoxítona. Aí já ficou fácil. Aqui não tem. Aqui também tem uma proparoxítona. Aqui tem uma proparoxítona. Aqui tem outra proparoxítona. Então já identifica aqui primeiro. Essa é proparoxítona, mas o restante não é, você já descarta. Esta é proparoxítona, o restante não é, você descarta. Esta é duas proparoxítonas, mas a outra não é, você já descarta. Então a alternativa correta é a B. Por quê? Então vamos compreender. Aqui ela é o quê? Uma paroxítona. Todas são paroxítonas terminadas em quê? Em ditongo, que são essas, é uma vogal, mas é uma semivogal ou vice-versa. Então, necessário, aí você vem aqui e separa, olha aqui, a sílaba tônica é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo também, vamos separar aqui, ó. E aqui também, ó, paroxítona terminada em ditongo. As bancas adoram colocar paroxítona terminada em ditongo ao lado de uma proparoxítona. Olha aqui, igual aqui na alternativa C. Proparoxítona, ok, você já sabe, todas são acentuadas. Muita gente acha que você vai separar as paroxítonas terminadas em ditongo, por exemplo, pré, cá, ri, e aí você vai falar, olha, então, última, penúltima, antepenúltima, ok? Não, está errado, porque a forma correta de separar, vamos corrigir aqui para não te confundir, é o que? Precária, isso daqui fica junto, olha esse ditongo aqui. Então, esta palavra aqui, ela é o que? Uma paroxítona terminada em ditongo. Você pode, aí pelo que eu disse, ficou mais fácil, porque você já vai identificando as proparoxítonas e elimina. Mas é muito importante você compreender quando a palavra é uma paroxítona terminada em ditongo, que é acentuado. Então podemos seguir. Ao substituir o verbo em destaque na oração, a mais recente pesquisa analisou 2 décadas de desempenho de alunos e professores. Assinale a alternativa cuja regência verbal fique incorreta. A OCP, muito importante, circule para ver se é correta ou incorreta. O verbo em destaque aqui é o verbo analisou, tá bom? Então, você pode observar aqui, ó, este é o verbo em destaque. Vamos substituí-lo por outro e vai ficar incorreto. Esta questão está contemplando regência, não é isso? Regência, aí você vai se lembrar de quê? Transitividade verbal. Se é um verbo transitivo direto, ele não pede preposição. Se é um verbo transitivo indireto, ele vai vir acompanhado de preposição. Isso daqui, e tem outros também. Tem um aulão específico de transitividade verbal aqui no canal. A mais recente pesquisa considerou 2 décadas de desempenho. Então, você identifica o verbo. Eu considero o quê? Verbo transitivo direto, ele vem acompanhado de preposição? Não vem. Então, aqui está correto. E lá pede a incorreta. A mais recente pesquisa apreciou. Ele apreciou o quê? As décadas, verbo transitivo direto. Não vem acompanhado de preposição aqui. Não tem, então descarta. A mais recente pesquisa observou o quê? Eu observo o quê? O seu trabalho, verbo transitivo direto, vai pedir como complemento um objeto direto, não acompanhado de preposição. Então, aqui eu já posso pegar e descartar esta alternativa também. A mais recente pesquisa ele refletiu sobre alguma coisa. Então, quem reflete, reflete sobre alguma coisa. Então, aqui também está correto. E agora vamos ver, a mais recente pesquisa investigou em 2 décadas de desempenho de alunos e professores? Não, aqui vai alterar o sentido. Lá falou o quê? Mais recente pesquisa analisou 2 décadas. A mais recente pesquisa investigou, então vamos ter que tirar essa preposição, porque quem investiga, investiga algo. Então aqui seria um verbo transitivo direto, que é aquele que não vem acompanhado de preposição. Então esta alternativa está incorreta porque veio acompanhada de preposição.
E quem investiga, investiga alguma coisa, investiga o crime, não investiga em o crime. Então, fique atento, ok? Então, por isso que a alternativa S está correta. Sinale a alternativa que analisa corretamente o uso do verbo em destaque na frase. Deste modo, as pessoas adentram no universo da informática, em cujo segmento, de forma instigadora, vende-se a ideia de facilitação, de encurtamento de distâncias e de inclusão social. Primeira coisa, tem verbo mais esse se aqui, você vai se lembrar desta explicação, vai ficar muito fácil. Sempre pego este exemplo, vende-se casa e precisa-se de, vamos colocar aqui, de servidores. Tem um verbo mais o se, primeira coisa, identificar a transitividade verbal. Eu vendo o quê? Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, isso daqui está em quê? Na voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Então, vamos lá. Neste caso aqui, o primeiro ponto, se eu tenho um verbo transitivo indireto, este se é o que a gente chama de pronome apassivador ou partícula apassivadora. E aqui nós temos o sujeito paciente. Então, nós temos duas formas de sujeito. Neste caso aqui, pode ter o sujeito o quê? Aquele sujeito que a gente vai falar de ativo, por exemplo, aquele que pratica a ação. E o sujeito paciente da voz passiva é aquele que vai sofrer a ação. Então, vende-se casa. Casa é vendido. Então, como eu tenho aqui o sujeito no singular, o verbo também ficará no singular. Então, o correto é vende-se casa. Se é um verbo transitivo direto, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. A regra é bem simples. Ah, mas se eu escrevesse, por exemplo, o correto seria vende-se ou vendem-se casas. Aí você já vai lá e identifica. Casas aqui, primeiro ponto, é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto mais o se, que é uma partícula passivadora, o verbo vai concordar com o quê? Com o sujeito paciente. Se esse sujeito paciente aqui está no plural, o verbo precisa estar no plural. Então, é vendem-se casas, alugam-se apartamentos. Agora, se o sujeito está no singular, o verbo também fica no singular. E este precisa-se de servidores. Eu preciso de quê? Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, este se aqui vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Aí, neste caso, se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Ah, mas servidores aqui não está no plural? Não importa, porque eu tenho um verbo transitivo indireto, ele nunca vai para o plural. Então, necessita-se de pessoas, precisa-se de servidores. Muito simples. Verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, o verbo concorda com o sujeito paciente. Se é verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo, você já sabe. Sempre na terceira pessoa do singular. Voltando aqui à questão, vende-se. Eu vendo o quê? Verbo transitivo direto. A ideia está no singular. Então, esse sujeito paciente no singular, o verbo também estará no singular. Então, aqui está correto. Vamos compreender o porquê? O verbo deveria estar no plural? Nada disso. O sujeito lá é o quê? A ideia. O sujeito é só a ideia. O verbo está no singular para concordar com o núcleo do sujeito no singular ideia. Então, o quê? Que eu falo, vende-se a ideia. Ideia já não tem mais acento. Então, o que você pode observar aqui? Esse sujeito paciente está no singular, então o verbo precisa estar no singular. E se fosse as ideias, aí seria vendem-se as ideias são vendidas. Então, por isso que a alternativa B está correta. O verbo está no singular, ok, para concordar com o sujeito, não, o sujeito paciente é a ideia. O verbo está no singular também, nas duas aqui, então ele está no singular para indicar a ocorrência do sujeito indeterminado? Não. Ali nós temos o quê? Uma partícula passivadora. E qual que é o sujeito? A ideia. Ele está no singular para concordar com o núcleo do sujeito no singular segmento? Não, o núcleo é o quê? A ideia. Então, ali nós temos uma voz passiva sintética e, neste caso, o sujeito é paciente e o verbo vai concordar com ele porque nós temos um verbo transitivo direto.
Todas as frases que seguem apresentam oração subordinada temporal, exceto, então, qual aqui não tem uma conjunção ou que não seja uma oração subordinada temporal. Aqui já é autoexplicativo, está relacionada à ideia de tempo. Então, nós teremos o quê? Oração subordinada, adverbial, temporal. Olha o quando. Tem o quando aqui, sempre que tem conjunções, eu falo, cuidado, tem que observar o sentido, a ideia que ela estabelece. Quando for tirar cópias de suas chaves, escolha chaveiros que trabalhem longe de sua casa. Então, aqui nesse caso, quando for, na hora que for, no momento, está relacionado a tempo? Sim. Então, aqui eu já sei que não pode ser essa, porque só lá pediu aquela que não é. Agora, vamos procurar mais quando? Não, também não, não tem mais quando. E agora? Ao viajar, suspenda a entrega de jornais e revistas. Então, o que eu posso falar aqui? Quando for viajar, quando viajar. Então, fique atento aqui. Quando eu tiver ao mais verbo no infinitivo, está relacionado a tempo. Isso aqui ajuda muito. Ah, mas eu não me lembro disso na hora da prova. Vá pelo sentido. Ao viajar, no momento em que viajar. Então, posso descartar também. Em sua residência, olha aqui de novo. Ao mais verbo no infinitivo, que é o verbo terminado em que? A, E, I. Então, ao mais verbo no infinitivo, você já sabe, expressa a ideia de tempo. Em sua residência, ao atender um chamado. Quando atende um chamado. Então, neste caso aqui, posso descartar também. Caso haja suspeita, não estacione, ligue para a polícia e aguarde a sua chegada. Neste caso aqui, não tem. Nada aqui está comprovando que temos uma oração subordinada temporal. Então, por isso que a alternativa D está correta. Caso haja suspeita, não estacione, ligue para a polícia e aguarde a sua chegada. Então, como já disse anteriormente, essas orações subordinadas, adverbiais, temporais, além do quando também, vai aparecer o quê? Ao mais o verbo no infinitivo. Então, posso descartar essa C, a alternativa correta a D e a E. Ao de novo, olha aqui, ao chegar, então, ao mais verbo no infinitivo, expressam a ideia de quê? De tempo. Então, eu posso descartar também.